Bora para mais uma aula. Vamos aqui descobrir como acabar com os sintomas das alergias aos alimentos, alergia à proteína do leite de vaca e a outros alimentos, com método sempre natural, trazendo aí saúde, qualidade de vida, nutrição à sua criança com alergia à proteína do leite de vaca. E hoje nós vamos falar sobre fórmulas infantis, então são os leites artificiais que são indicados aí para as crianças que têm APLV, alergia à proteína do leite de vaca. E aí a gente tem que entender também, meninas, que juntamente com essa questão da APLV, alergia à proteína do leite de vaca, nós temos também crianças que têm outras alergias alimentares. Então isso é muito importante, né? A gente trata a APLV, qual que é o tratamento? Dieta de restrição. Esse é o tratamento da APLV. Diferente de outras patologias, outras doenças, né? Até porque a alergia, ela não é considerada uma doença, ela é considerada uma hiperreatividade do sistema imunológico. Então, o sistema de defesa do nosso corpo, né? Do corpinho ali dos bebês, das crianças, reage mais do que o normal e começa a fazer guerra, começa a tentar combater a entrada de uma proteína, é sempre de uma proteína. Então, o nosso sistema de defesa identifica ali proteínas de bactérias, de vírus, de fungos, de protozoários, né, de várias outras substâncias aí que tentam entrar o tempo inteiro no nosso corpo para fazer mal, né, para trazer doenças realmente. Só que por conta da criança nascer com poucos soldados de defesa e soldados que não são tão treinados para a guerra, né, que é essa guerra diária aí que a gente passa com vários micro-organismos e substâncias tentando entrar no nosso corpo e fazendo mal, esses soldados ainda não entendem, não conseguem realmente distinguir ali qual proteína efetivamente vai fazer mal àquele corpo, né? E aí ele entende que proteína de alimento vai fazer mal e começa a fazer guerra, começa a tentar expulsar a entrada dessa proteína. E aí por isso, por essa hiperreação, então ele reage mais do que o normal, ele começa a entender que proteínas que não fariam mal algum ao corpo da criança, que são proteínas de alimentos, né, poderiam fazer mal e começa a fazer guerra. E aí as crianças começam a ter sintomas de pele, né, como urticária, que são aquelas placas vermelhas, angioedema, que é o inchaço geralmente das partes mais molinhas ali do rosto, né, o que incha mais fácil, boca, olho, chega até às vezes a desfigurar mesmo, né, a criança. Tem uma outra reação de pele que é a dermatite atópica, que pode estar ligada à alergia ao leite de vaca ou a outros alimentos. Temos também as reações respiratórias, quando a guerra acontece ali no trato respiratório, né? Uma criança que está sempre com chiado, tem infecções respiratórias de repetição, então bronquites, bronquiolites, pneumonias, pode até às vezes chegar a internar aí várias vezes, né? Porque essas infecções podem ser graves e realmente trazer risco para a criança. E também nós temos os sintomas do trato gastrointestinal, que vai da boca até o ânus. Então, a doença do refluxo, que pode estar ligada à APLV ou outras alergias alimentares. Na parte mais intestinal, nós temos ali constipação ou diarreia, né, que é a prisão de ventre ou a diarreia, a presença ali de muco nas fezes, que é como se fosse uma clara de ovo. Algumas vezes a inflamação pode ser tanta que pode chegar a romper mesmo a parede ali do intestino, causando sangramento. Então esse sangue ele sai junto com as fezes, né? Aparece ali na fraldinha da criança ou no momento que ela evacua. Pode ter, dependendo aí do intestino que é inflamado ou quando a doença do refluxo está muito acentuada e a criança não consegue fazer a ingestão adequada, né, de leite materno ou de fórmula, pode ter problema no ganho de peso, desenvolvimento também, em alguns casos, não em todos, tá? O sangue também, gente, não é obrigatório ter sangue quando tem sintomas gastrointestinais, não, tá? Tem criança que tem uma inflamação intestinal ali que não chega a ferir a parede, não chega a abrir a parede do intestino, mas ela tem muito desconforto, gases, tem a presença desse muco, né? E tem às vezes algumas outras ou alguma outra reação também, então uma reação de pele, essa reação respiratória. Todas essas reações podem estar ligadas à alergia ao leite de vaca. Cada criança vai apresentar um conjunto de sintomas ou um sintoma específico, né? Até por isso é tão difícil, às vezes,
com que o médico consiga realmente fechar o diagnóstico de forma rápida, ou de cara já suspeitar da alergia à proteína do leite de vaca ou alergia a outros alimentos, porque os sintomas são muito diversos. E muitas pessoas e até alguns profissionais ainda acham que a alergia ao leite de vaca, a alergia é só quando a criança faz placa vermelha, inchaço e que dá positivo no exame. E a gente já sabe, quem me acompanha aqui há mais tempo já sabe que não é assim, que a gente tem vários mecanismos imunológicos, né? Um deles é esse. A gente ainda tem um mecanismo, né? Eu falei das IgEs não mediadas, que são esses sintomas tardios, e tem os sintomas mistos também, né? Que eu falei aqui da dermatite atópica, a asma, quando pode estar ligada à alergia, e as esofagites, gastrites e gastroenteropatias eosinofílicas também, que aí já é uma questão bem mais específica, geralmente compromete crianças um pouquinho mais velhas, tem a participação, né, dessa outra célula de defesa que chama eosinófilo. Aí o alergista tem que acompanhar, tem que pedir exames realmente para conseguir fechar esse diagnóstico. Aí é um exame um pouquinho mais invasivo, é uma endoscopia com uma biópsia do local. E aí o tratamento ele tem que ser muito bem acompanhado. Pode ter alimentos que disparem, né, esse tipo de inflamação, mas também é multifatorial, como todos os outros sintomas das reações mistas, né, que é dermatite atópica, asma e as eosinofílicas aí são sempre multifatoriais. Pode ter o alimento, o leite de vaca ou outro alimento disparando essa inflamação, mas podem ter também outros fatores que também agravam esses sintomas. Então o médico tem que acompanhar ele muito de perto, o nutricionista tem que acompanhar muito de perto, adequando essa dieta, orientando os cuidados do dia a dia para que a gente consiga estabilizar. E aí, pessoal, falando aqui mais, né, especificamente de fórmula, por que eu falei aqui para vocês, fiz esse resuminho dos mecanismos imunológicos, né, relembrando, IgE é mediado quando produz anticorpo, placa vermelha, inchaço, né, urticária e angioedema. Os mecanismos que não são de via de anticorpo, que são os mecanismos celulares, que a gente chama de IgE não mediado, que são sintomas tardios, porque sintoma de anticorpo em até 2 horas, tá? Quando é mecanismo celular, são reações um pouquinho mais tardias, acontecem depois de 2 horas. Então, geralmente são as reações respiratórias e do trato gastrointestinal. E o mecanismo misto, que fica ali no meio. Então, tem reação de células e pode ter também a presença de anticorpos, que eu falei aqui, dermatite atópica, asma e as eosinofílicas, né? Esofagite, gastrite, gastroenteropatia eosinofílicas, que podem estar ligadas à PLV. E por que eu falei disso? Por que é importante entender isso? Porque isso também vai influenciar na escolha da fórmula. A gente sabe, né, eu sempre reforço aqui para vocês, a importância do leite materno, né, para o vínculo mãe-filho, para o desenvolvimento da criança, para a proteção da criança e contra várias outras doenças futuras, né? A gente sabe que leite materno não é só alimento, leite materno é alimento, é aconchego, é segurança emocional e é medicamento muitas vezes, né? Medicamento, por ali passam antibióticos, a mãe produz antibióticos para passar ali quando a criança precisa, né? Pela saliva, gente, a questão é tão perfeita que pela saliva, no toque ali do mamilo, o corpo da criança se comunica com o corpo da mãe e na medida da necessidade da criança, o leite vai se transformando, vai produzindo mais substâncias ou menos de algumas coisas ali que a criança precisa e vai passando ali via leite materno para curar a criança, se a criança está com uma infecção, uma febre, né? E aí a gente sabe também que células de defesa mais maduras da mãe passam para a criança via leite materno e tudo que a gente quer, né, ajudar nesse amadurecimento do sistema imunológico para que ele pare de entender que a proteína do leite de vaca e de outros alimentos são agressores, né? Isso o leite materno faz lindamente. E além disso também estimula ali, né, o equilíbrio da flora intestinal, porque a gente já sabe, né, a gente ainda sabe a ponta do iceberg, mas a gente já sabe o quanto a flora intestinal, essas bactérias que vivem ali no nosso intestino, e são milhões de bactérias, nós temos as benéficas, né, e as patogênicas, as que causam doença, elas estão ali num equilíbrio. E aí a criança nasce com poucas bactérias e essa colonização, além de parto via vaginal, ela também vai ser completada pelo leite materno e flora intestinal ajuda a regular o sistema imunológico,
né? Tudo que a gente quer, um sistema de defesa mais afinado, mais maduro, mais bem regulado, para realmente entender o que faz mal para o corpo e aí sim fazer reação alérgica, disparar essa guerra para tentar impedir a entrada, né, desses organismos, e entender que proteína de alimento não vai fazer mal, muito pelo contrário, um bom alimento, um alimento de qualidade vai nutrir o corpo da criança, né? Então é tudo que a gente quer, então via leite materno passa tudo isso para a criança. Mas a gente sabe, né, aconteceu comigo também, vários fatores, vários casos que podem dificultar e às vezes inviabilizar mesmo o aleitamento materno. E aí, gente, é muito importante que eu fale aqui para vocês que a real indicação, né, de realmente suspender leite materno para qualquer criança, mas falando especificamente aqui das alergias alimentares, é raríssimo. Tá? A indicação, quando a criança é APLV e tem outras alergias alimentares, a indicação é continuar amamentando, mesmo quando a criança faz reação via leite materno. Aí o que a gente tem que fazer é o tratamento correto, a mãe nesse momento vai fazer a dieta. É importante falar também aqui com vocês que nem toda criança vai reagir via leite materno, porque depende do grau de sensibilidade dessa criança. Então, na maioria dos casos, a criança que faz placa vermelha e edema, ela vai reagir exatamente quando dá a fórmula do leite de vaca lá para ela, porque, gente, aquele leite que tem ali na latinha né, os leites, vamos dizer assim, os normais, que não são leites especializados para crianças alérgicas, o que tem ali a base, né, é proteína do leite de vaca, é leite de vaca, né? A indústria mexe ali um pouquinho, regula teor proteico, teor de sais, minerais, carboidrato e lipídio para ficar o mais próximo possível do leite materno. Mas eu já recebi algumas perguntas aqui de algumas mamães, mas Ju, aquilo ali que tem na latinha é leite materno em pó. Não, gente, não é, tá? Aquilo ali é leite de vaca em pó modificado pela indústria para ficar o mais próximo possível ao leite materno e ali ele atende às necessidades nutricionais da criança, tá? E é por isso que fórmula infantil também é diferente de leite de vaca in natura. Né? Por isso que a gente fala, até 2 anos, né? O que a Organização Mundial de Saúde preconiza é que no mínimo até 2 anos leite materno. Repetindo, no mínimo até 2 anos leite materno, né? Então, conclusão, leite materno não vira água, leite materno não fica fraco depois de 1 ano, leite materno não atrapalha a introdução alimentar. Mas que na impossibilidade desse aleitamento materno, até 2 anos, a gente vai entrar com fórmula infantil, que são esses preparados em pó da indústria, que são ali totalmente mexidos, adequados, não é só leite de vaca que está ali em pó, né? Não é pegar uma lata de leite em pó. É diferente, é fórmula infantil, tá? Tem que ler lá no rótulo, tá, meninas? E não é composto lácteo também não, tá? Cuidado com isso. Composto lácteo tem alto teor de gorduras, vamos dizer assim, é uma fórmula infantil mais barata criada pela indústria. Os bons nutricionistas e os bons profissionais da área de saúde não recomendam, porque o aporte nutricional ali é totalmente desequilibrado. Tá? Então, o ideal é fórmula infantil, não é leite em pó de vaca, integral ali só em pó, e não é composto lácteo. São fórmulas infantis na ausência do leite materno, e a gente sabe que em alguns casos, né, sendo realmente necessário ou não, a aula de hoje não é para discutir isso, tem algumas mães que oferecem leite materno e complementam com fórmula, porque, enfim, voltaram ao trabalho, tem necessidade, ou realmente tem uma baixa produção, né? E aí tem essa necessidade dali do leite materno e complementa com fórmula infantil. Agora, entrando mais especificamente aqui no tema da nossa aula. Para a criança que tem aí o diagnóstico de APLV ou está no caminho, né, do TPO, teste de provocação oral, que é o teste que o médico faz para realmente fechar o diagnóstico das alergias alimentares, né? Já dei aula aqui para você sobre isso, falando como funciona esse teste, mas se você está tanto quanto perdida, não sabe direito como fechar o diagnóstico de APLV e de outras alergias alimentares, então, por mais que seu filho já tenha o diagnóstico de APLV fechado, mas você esteja suspeitando de outro alimento, você vai entender direitinho como faz esse processo,
tá? E se você começou a suspeitar aí que o seu filho possa ter, tá começando a aparecer alguns sintomas aí que não estão normais, então será que é a PLV? Será que é alergia à proteína do leite de vaca? No workshop Jornada da Mãe PLV do Diagnóstico à Cura, que vai começar agora, dia 13 de julho, gente, eu vou falar direitinho para vocês, o passo a passo do TPO. Como que o médico faz, né? Vai instruir aí a família, porque o médico instrui e quem faz o TPO, na verdade, é a família, porque o TPO vai ser feito no dia a dia lá dentro da casa, né? Com a alimentação, a refeição e os cuidados do dia a dia pela família. Então, quem tem que aprender a fazer o TPO é a família. Então, eu vou falar exatamente o que o médico orienta ali, como que funciona esse processo, né, no geral, para vocês entenderem como que realmente se fecha o diagnóstico de alergias alimentares. Tem muita gente aí com diagnóstico fechado sem ter feito o processo correto, tá? Isso é muito importante que vocês entendam isso, gente, porque tem criança aí com diagnóstico de APLV que não é APLV e tem criança sem o diagnóstico de APLV sendo a PLV. Então é muito importante, vejam o workshop, é gratuito, é online, é para vocês, começa dia 13, vão ser 4 aulas bem enxutas, bem curtinhas, com muito conteúdo e a gente vai ter lives exclusivas também para quem tiver inscrito no workshop, onde eu vou conversar com as mamães, com os papais, eu vou chamar para falar ao vivo, vou tirar dúvidas, vou fazer o resumo de cada aula também do workshop, então vai ser incrível, mas tem que se inscrever, não vai passar por aqui não, tá? O link tá aqui na minha bio do Insta, eu sempre coloco um arrasta para cima do Stories e tem lá no meu site também, julianamaianutraplv.com.br, fechou? Compartilhem com todo mundo, avisem aí as outras mamães que vocês conhecem de alérgicos, avisem nos grupos do WhatsApp, dos grupos do Facebook que vocês participam, basta copiar o link aqui na minha bio, tá? Traga todo mundo, gente, informação salva, transforma, e eu acho que é papel de toda mãe, né, todo pai, todo familiar aí de APLV compartilhar, né, porque é muito sofrimento. Só quem passou na pele, como eu passei, como vocês passam aí, o quanto a gente sabe aí que falta de informação faz a criança sofrer, faz a criança desnutrir, faz a criança ter que usar um monte de remédios com um monte de efeitos colaterais e a gente fica desorientada, né, bate um desespero, culpa, a gente fica igual uma bomba relógio, né? Muitas vezes porque não está tendo acompanhamento, não está tendo a informação correta, não está sabendo como fazer a dieta, não está sabendo como usar a fórmula de forma correta. E aí, meninas, eu vou falar sobre esse TPO. Então, as fórmulas para criança APLV, elas também são utilizadas nesse processo de investigação do diagnóstico, tá? Tanto para o tratamento, que é a restrição da proteína que está causando alergia, quanto para descobrir se realmente aqueles sintomas que a criança está fazendo estão sendo causadas pela alergia à proteína do leite de vaca. Por que a gente fala sempre APLV, APLV? Porque o leite de vaca é o principal alimento alergênico, é o que mais causa alergia no mundo inteiro, tá? E aqui no Brasil também a gente tem aí, né, culturalmente, uma grande utilização de leite e derivados na dieta. Muitas vezes esse leite também é introduzido de forma muito precoce, e é realmente o que traz mais alergia, tá? Outros alimentos também podem causar alergia, mas o leite de vaca é o principal deles, por isso que a gente sempre fala PLV. Então, na grande maioria dos casos, a criança vai ser a PLV e pode ter alergia a alguns outros alimentos. É muito raro a criança ter alergia a outros alimentos sem nunca ter apresentado alergia à proteína do leite de vaca. É bem mais difícil. Tá? É bem mais difícil. É aquilo que eu sempre falo aqui para vocês, em alergia nunca diga nunca, nunca diga sempre, né? Então vocês sempre vão me escutar falando isso, é mais difícil, é mais raro, mas impossível nunca é, tá? Mas é mais difícil. Então geralmente a criança é a PLV e pode ser que faça reação a outros alimentos também. E aí, gente, dentro dessa linha, né, essa linha de fórmulas hipoalergênicas que causam pouca tem uma menor chance de causar alergia, e aí é menor chance, tá, gente? Por isso que elas não são totalmente não alergênicas, elas são hipo. Hipo é aquele prefixo ali que fala menos, tá? Isso é importante a gente entender.
E por conta disso, né, por conta dos tipos de fórmula e porque elas são hipoalergênicas, cada criança tem que ser avaliada individualmente para saber, naquele momento do tratamento, com o tipo de mecanismo imunológico que ela ativa, com o grau de sensibilidade que ela tem, com a idade que ela tem e quais sintomas ela apresenta, para ver naquele momento qual seria a fórmula mais adequada, aquela que teria uma maior chance de dar certo. É importante vocês entenderem aqui também, mamães, que essa análise tem que ser muito criteriosa, tem que ser muito bem feita. Eu participo de alguns grupos de Facebook, de WhatsApp, de mães de alérgicos, e eu fico vendo, o meu filho usa essa fórmula, usa essa aqui também. O meu filho usa essa aqui, deu super certo para ele. Tenta essa. Gente, isso é grave. Isso pode trazer riscos reais à saúde e, às vezes, dependendo do sintoma que a criança apresenta, à vida da criança alérgica. Não, a indicação de fórmula hipoalergênica, gente, para criança alérgica, é como se fosse um medicamento quase, né? Eu estou falando em termos, assim, da necessidade de ter um profissional especializado no tratamento das alergias alimentares, então um médico especializado ou um nutricionista especializado que realmente entenda sobre alergia alimentar para te indicar a melhor fórmula para o seu filho ou para sua filha alérgica. Tá? Não é assim, tenta essa que essa aqui é a mais bem aceita, porque o filho da fulana usou, porque para o meu filho deu certo essa. Não, porque as crianças alérgicas são completamente diferentes. Completamente diferentes. Então, o que influencia na escolha da fórmula? Vamos lá. E eu vou falar os tipos de fórmula aqui também e orientações gerais, só para vocês entenderem. Eu não estou aqui indicando fórmula para ninguém, tá? São umas orientações gerais para vocês entenderem esse universo de fórmula infantil, para às vezes não incorrer em algum erro aí muito grave, mas sempre a indicação de fórmula infantil, ela tem que ser feita de forma individualizada, tem que ser para o seu filho, para a sua filha, por um profissional de saúde, um médico especialista ou um nutricionista especialista, fechou? Tá, ok. Então, posto isso, vamos lá. O que vai influenciar? Idade. Primeira coisa, idade. Porque, por exemplo, fórmula à base de soja, da proteína da soja, não seria indicada para criança abaixo de 6 meses, tá? É o que os estudos mostram, é o que o consenso preconiza. A soja, gente, o que acontece com a proteína da soja? A soja já é há centenas de anos aí utilizada como substituição do leite de vaca, né? Esse extrato da soja, esse caldo da soja aí, ele é utilizado há centenas de anos antes de ter fórmula hipoalergênica, né, gente? Porque não tinha. Eu já falei aqui para vocês algumas vezes, aí vai a denúncia da minha idade, né? Quando eu me formei, há quase 15 anos atrás, na faculdade, não tinha essa quantidade de fórmula hipoalergênica que tem hoje, essa quantidade de marcas, essa quantidade de tipos diferentes. Tinha uma ou duas ali, 2 marcas só aqui no Brasil, e caríssimas, e não tinha o programa para a PLV, né, de fórmulas para criança com a PLV do governo, do SUS. Então não tinha como as famílias que não tinham condição comprar essas fórmulas, que são caríssimas. E eu não estou falando nem família de baixa renda não, tá, gente? Às vezes famílias de média renda mesmo, porque só quem sabe aí o preço dessas fórmulas, né, que varia aí de 120 até 250 reais cada latinha pequena, né, das fórmulas para crianças alérgicas, sabe o quanto é oneroso mesmo, é muito caro manter uma criança que está, por exemplo, só tomando fórmula, manter a compra dessas fórmulas. E não tinha esse programa do SUS há 15 anos atrás, né? Então, eu aprendi na faculdade a fazer leite de frango, para vocês terem uma ideia. O que é leite de frango? Se fervia o frango e aquele caldo ali do frango, gente, aí acrescentava algumas outras coisinhas ali para fazer um mínimo de um aporte nutricional ali, e para as famílias que não tinham acesso a essas fórmulas e a mãe não conseguia amamentar, a criança sobrevivia. Vamos dizer que a nutrição não ficava perfeita, não ficava, mas a criança quase que ia sobrevivendo ali com caldo de frango.
É uma loucura, né, a gente pensar nisso. E por isso que eu, né, o tempo inteiro eu reforço aqui a importância do leite materno, mas de forma alguma eu sou contra a fórmula infantil, né? Quando eu precisei voltar a trabalhar, eu não consegui tirar leite para o meu filho, eu ia passar mais de 9 horas longe dele. E graças às indústrias, graças a Deus que tem fórmula hipoalergênica. Eu usei com fórmula e o meu filho ficou nutrido, ficou vivo, né, e ficou tudo bem. Então isso é muito importante, né, a gente entender. Então, hoje a gente tem fórmula de soja, né? Estava falando aqui da fórmula de soja para vocês. Lembrei da história do leite de frango, porque é curioso mesmo a gente saber disso. E pode ser que ele ainda seja usado aí em algumas regiões do Brasil, porque a gente sabe que essa lei do SUS, apesar de ser federal, né, tem vários municípios aí que é super complicado pegar fórmula para criança alérgica. Às vezes, né, a família tem que entrar ali com o advogado, tem que acionar o Ministério Público, é direito, é lei federal, é direito de todo mundo, busquem os seus direitos, né? Na medida que não tem realmente a possibilidade aí do leite materno. Mas a soja, gente, ela é utilizada há anos. Se a gente for pensar na soja em si, no grão de soja, os produtos de soja, o extrato da soja, os orientais, né, o quanto eles utilizam a soja aí há milênios, né, há anos, eles têm vários produtos à base de soja, alimentação, é um grão que tem um alto teor de proteína ali, né, é da família ali das leguminosas, do feijão. Então ela é muito utilizada, né, e mais especificamente lá no Oriente, mas aqui no Brasil ela já era utilizada para as crianças que faziam reação alérgica ao leite de vaca. E aí, soja, né? Fala soja, a primeira coisa que começa a chover de perguntas aqui. Mas, Juliana, a questão de feminilização, porque a soja tem hormônios que se parecem com hormônios femininos, vai causar uma menarca precoce nas meninas, né? Que é menstruar mais rápido, vai causar crescimento de mamas nos meninos, afinamento de voz, crescimento de pelos, né? Enfim, questões mais ligadas ali à estrutura do corpo feminino, né? E principalmente as mães de meninos ficam muito preocupadas com isso. Gente, o que eu tenho para falar aqui para vocês? O estudo que foi feito em relação à soja foi feito um estudo em ratos, né? E aí realmente se percebeu um aumento, parece que algumas características que são mais femininas começaram a aparecer nos ratos machos, tá? Esse estudo foi feito em ratos, nunca foi feito estudo em humanos. Agora, o que eu tenho para falar com vocês? A soja já é usada há centenas de anos e lá no Oriente, né, no Japão, na Ásia ali como um todo, né, dos orientais já utilizam a soja há milênios. Então não tem essa questão, né? Tanto não tem essa questão de feminilização que não tem nenhum estudo em humanos comprovando isso. E olha quanto tempo a soja já é usada. Então só tranquilizar as famílias nessa questão da soja. Agora, a proteína da soja, ela tem similaridades ali de composição com a proteína do leite de vaca e ela é também uma proteína bastante alergênica. Então, o cuidado que a gente tem que ter é que crianças que fazem alergia à proteína do leite de vaca, algumas também podem apresentar reação à soja. Então, o profissional, né, o médico ou nutricionista que está acompanhando o caso ali vai ter que orientar muito bem, avaliar se é o momento de fazer um teste com a soja ou se não é o momento mais seguro. Crianças com sintomas gastrointestinais tendem a reagir mais à soja, crianças IgE mediadas tendem a tolerar melhor a soja, então depende, tá? Então, fora a fórmula de soja, aí, gente, eu tô falando fórmula de soja, tá? Novamente, não é o caldo ali da soja, não é aquele leite vegetal que a gente compra no supermercado, não, hein? Aquilo ali é leite vegetal, é o caldo. É como se você estivesse comendo o alimento, só que é o alimento líquido, tá? Aquilo não supre necessidade nutricional de criança até 2 anos. Você tem que comprar realmente a fórmula lá da indústria, aquele preparado que usa a base proteica da soja, mas tem um acréscimo ali, a regulação de gorduras, carboidratos, vitaminas e minerais para atingir as necessidades nutricionais do bebê e da criança, tá bom? Vou falar, leite vegetal, gente, eu vou falar uma outra aula. Quando que pode, quando que não pode, como fazer, se pode, qual que é o melhor, tá? Isso é outra aula. E, além disso, a gente tem a fórmula agora, que é uma fórmula mais nova no mercado, que é a base da proteína extensamente hidrolisada do arroz, tá? Então, mesmo sendo ali a base da proteína que é utilizada naquela fórmula, sendo do arroz,
também é uma proteína bem quebradinha. Quando a gente fala extensamente hidrolisada, extensamente é muito. Hidrolisada, gente, a quebra pela água. Então, essa proteína, ela é muito quebrada. Porque o que o nosso sistema imunológico ele mais identifica como alergênico? Proteína inteira, né? Que é uma cadeia grande, é um pedaço grande. Se ela é mais quebradinha, o sistema imunológico tende a grande maioria dos casos, a não fazer reação alérgica. É como se a proteína tivesse ali um pouquinho disfarçada, entendeu? Então, proteína grande, proteína inteira, tende a causar mais reação alérgica. Então, a gente tem agora essa fórmula nova. Aí vem as perguntas, Juliana, mas essa fórmula parece que não é completa, parece que não sei o que. Gente, liberado pela Anvisa, atinge o Códex Alimentário, assim como as outras. O que é o Códex Alimentário? São os índices ali que cada fórmula infantil tem que conter para atingir as necessidades nutricionais da criança, tá? Então, a Anvisa liberou, foi atingido ali o Códex Alimentário, a estrutura daquela fórmula nutre a criança, tá? Então, nisso aí tá tudo ok. Esse tipo de fórmula já é utilizada há anos, né? Muito mais na Europa, em alguns países mais especificamente ali como a Alemanha, Espanha, Itália, eles já utilizam há anos essas fórmulas extensamente hidrolisadas à base do arroz para crianças APLV. Então lá a gente tem muito estudo. Aqui a gente não tem tanto estudo porque essa fórmula foi liberada, se eu não me engano, há uns 2 anos, 2 a 3 anos no máximo aqui no Brasil, tá? A gente não tinha esse tipo de fórmula aqui antes, mas é uma fórmula aí que a gente, eu prescrevo para alguns casos, que pode ser utilizada aí com bastante segurança na grande maioria dos casos. Quando que a gente vai ter que ter cuidado, gente? Quando a criança reage ao arroz, né? E tem algumas crianças que reagem ao arroz. Então, por isso que eu falo, deu certo para o meu filho. Ótimo, então seu filho não reagiu ao arroz e pela característica físico-química ali da fórmula também, porque é uma fórmula que tende a ser mais grossinha, às vezes a criança tem refluxo, ela tolera bem, mas para outra criança não vai ser adequado, pode até, né, trazer risco real de vida para a criança, principalmente para as crianças que fazem FPAS. Então cuidado com isso, fórmula que serve para um não serve para outro. E aí, gente, falei das fórmulas, né, a fórmula de soja, a fórmula do arroz, a base da proteína, tá, gente? A base da proteína que tá ali dentro da latinha é base de soja, base do arroz. E aí, agora a gente chega nas fórmulas que tem base da própria proteína do leite de vaca, por incrível que pareça. E são fórmulas indicadas para crianças alérgicas, dependendo do momento que ela esteja ali do tratamento. Tá? Então, tem algumas características específicas. Eu quero começar falando aqui de uma fórmula para vocês que não é uma fórmula hipoalergênica, que é uma fórmula que a indústria desenvolveu, até eu acredito que inicialmente pensando nisso, porque ela tem um custo um pouquinho melhor, mas depois dos estudos, o que se observou? Que a grande maioria das crianças APLV reage a esse tipo de fórmula. Então, ela não é fórmula para APLV e tem muito profissional prescrevendo esse tipo de fórmula, tá? Ela é uma fórmula indicada, né, a parcialmente hidrolisada, que eu tô falando dela, que geralmente algumas marcas vêm como HA. São as fórmulas parcialmente hidrolisadas, tá? A gente tem várias marcas aí no mercado. São fórmulas que, na verdade, a indicação delas é assim, é uma criança muito novinha, uma criança prematura, vai precisar entrar com fórmula, não tem nenhum sintoma de APLV, você entra com essa fórmula que é a proteína do leite de vaca, que a gente sabe que é uma proteína de maior peso molecular, de digestão muito mais difícil pelo intestino da criança, né, porque é proteína, enfim, né, gente, para o bezerro. Olha o tamanho do bezerro, olha o tamanho do neném. Então, é diferente, por isso até que causa alergia, tanta alergia, e é muito mais difícil para o nosso organismo digerir a proteína que vem do leite de vaca, principalmente quando é bebezinho, quando é uma criança muito nova. Então, essa fórmula, ela vem com essa proteína já um pouco digerida, um pouco quebrada. Então, ela é parcialmente hidrolisada, ela é um pouco quebrada. Então, essa fórmula não é indicada para criança APLV. Mas meu filho estava apresentando muita dor, muita cólica, entrou com essa fórmula, parou tudo. E a gente estava achando que era APLV. Era APLV, gente? Muito possivelmente não era APLV.
tá? Porque estava tendo ali, na verdade, um problema realmente de digestão, porque o intestino é muito novinho. Se entrou com essa fórmula, realmente os sintomas pararam completamente, né? Aí tem que ter uma avaliação aí do médico e do nutricionista. Realmente o sintoma parou completamente? Se parou, porque muito provavelmente não era PLV, tá? Porque se fosse a PLV, continuaria reagindo. E aí, maravilha. E agora eu vou falar das fórmulas à base do leite de vaca que são indicadas para criança alérgica, dependendo do caso. Aí a gente tem as fórmulas extensamente hidrolizadas à base da proteína do leite de vaca. Então, a proteína do leite de vaca é muito quebradinha. A maioria das crianças vai tolerar, mesmo as crianças a PLV, tá? Que é aquilo que eu falei. A proteína, ela muito quebradinha, é como se ela tivesse disfarçada ali com uma fantasia de carnaval e o sistema imunológico não entende que é uma proteína alergênica e que é a proteína do leite de vaca e que vai causar algum mal para o organismo da criança e não faz reação alérgica, tá? Então, cerca de 80% a 85% das crianças a PLV vão tolerar essas fórmulas com a base da proteína ali do leite de vaca, mas extensamente hidrolizadas. Aí a gente tem com lactose e sem lactose, né? E a indicação aí pelo momento de cada uma, a gente vai ter que ver ali quais são os sintomas da criança, né? Porque a lactose a gente sabe que é o açúcar do leite de mamíferos, é o açúcar que está muito presente ali no leite materno, né? O leite materno, sempre falo aqui com vocês, gente, leite materno tem mais lactose do que leite de vaca. Tá? Se a gente for pegar a concentração ali, leite materno tem mais lactose do que leite de vaca. Então é por isso que a chance de uma criança nascer intolerante à lactose é mínima, porque a criança nasce sabendo digerir, né, as substâncias ali do leite materno, tá? Proteína de leite materno não faz alergia na criança. O que faz alergia na criança é a proteína do leite de vaca ou outras proteínas alimentares. A proteína do leite materno não faz reação na criança. E lactose é o açúcar do leite materno também, como é o açúcar do leite de vários, né, outros mamíferos. A grande maioria das crianças nasce com a boa produção de enzima, é uma enzima, né, que fica lá no intestino que vai digerir esse açúcar que está no leite materno e no leite de outros mamíferos. Só que, dependendo do sintoma, principalmente se a criança tiver sintomas de inflamação intestinal, um intestino muito inflamado, a célula muito inflamada, naquele momento ela pode ter um quadro de intolerância secundária à lactose. Então, o que é isso? Não é que a criança seja intolerante, não é que ela não produza enzima, que ela nasceu com uma deficiência genética, que ela realmente não produz essa enzima e ela vai ser intolerante para o resto da vida. Não, é porque por conta ali da inflamação intestinal causada pela APLV, quando a criança tem sintoma gastrointestinal, tá? Isso vai acontecer só nesse tipo de criança, correto? Quando esse intestino está inflamado, ou quando está com muita diarreia. Eu vou falando, a garganta vai secando, gente, peraí. Então, tá com muita diarreia, esse intestino tá muito inflamado. Aí, naquele momento, realmente vai ter, né, vamos dizer assim, uma diminuição, né, porque às vezes não chega a zerar, uma diminuição na produção dessa enzima que quebra ali o carboidrato, e aí naquele momento a criança pode fazer um quadro de intolerância à lactose, mas é passageiro, tá? É transitório. À medida que a gente consegue fazer o passo a passo da estabilização e a criança desinflama, o intestino volta a produzir ali as enzimas digestivas e volta a produzir a lactase, que é o martelinho que quebra a lactose, que é o açúcar, né? E aí a criança para de fazer os sintomas de intolerância à lactose, tá? E quais são os sintomas de intolerância à lactose? Quanto que você pode perceber aí se o seu filho tá ou não com intolerância à lactose, até para saber se vai usar, né? Começar a entender, né, gente? Porque a indicação, lembrando, médica e de nutricionista, para saber se naquele momento uma fórmula extensamente hidrolisada com lactose pode estar prejudicando o quadro ali da criança. Que intolerância à lactose faz? É um açúcar que não é quebrado. O açúcar com molécula grande, ele puxa a água para dentro do intestino. Bactéria
aquilo ali vira banquete para a bactéria, fermenta, que é uma beleza. Então tem excesso de produção de gases, a barriga fica dura, distendida, dá mal-estar, puxa água, dá diarreia. Então são esses sintomas que a intolerância à lactose traz, tá? No máximo uma dor de cabeça, vômito também pode provocar por conta dessa não quebra desse carboidrato, tá? Que puxa a água, bactéria fermenta e aí ele acaba saindo ali inteirinho, né? Quase inteirinho, via fezes, causando diarreia, tá certo? Então é esse o quadro de intolerância à lactose, não mais do que isso. Intolerância à lactose não causa inflamação de pele, reação de pele, não causa reação respiratória, não causa inflamação no ouvido, otite, tá? Intolerância à lactose são só sintomas gastrointestinais, diarreia, excesso de produção de gases, aí dá dor, dá desconforto, dá cólica, né? Dá umas fincadas ali na barriga, pode dar vômito e o máximo uma dor de cabeça, gente, não mais do que isso, tá certo? Então, dependendo, se a criança está muito inflamada naquele momento, né, e ela não estava em uso do leite materno estabilizada, porque se a criança estava em leite materno, estava estabilizada dos sintomas, eu preciso pensar numa fórmula sem lactose? Não, ela já estava em contato com a lactose ali e ela estava bem, tá? No caso da criança estar estabilizada, sem os sintomas, eu já posso pensar numa fórmula com lactose. Mas se não estava, possivelmente, né, seria mais prudente no início entrar com uma fórmula sem lactose, esperar essa criança estabilizar, para depois evoluir o tratamento. É o que eu sempre falo aqui com vocês, a importância de evoluir o tratamento. E aí, gente, a gente tem um outro tipo de fórmula que aí não tem proteína, não tem base proteica nenhuma, tá? Porque são aminoácidos sintéticos isolados. O que é aminoácido? São as pérolas do colar, tá? Então, imagina aqui comigo que a proteína, eu falei que é uma molécula grande, né? Pensa num colar de pérola aí da sua mãe, da sua avó, aqueles mais antigos, né? Acho que hoje em dia nem tá tão na moda assim colar de pérola. Eu gosto muito de pérola, mas pensa num colar daqueles grandes mesmo, aquele até que dá a volta ali. É um colar de pérola, aquilo é uma estrutura de uma proteína. E aí cada pérolazinha vai ser um aminoácido. Então pérolas juntas, não tem um fio que passa ali dentro para juntar essas pérolas, aquilo ali a gente vai chamar de ligação peptídica. É uma estrutura que liga uma pérola na outra. E aí, quando tem esse fio, que é a ligação peptídica, com as pérolazinhas, que são os aminoácidos, e elas estão ligadas, aquilo é uma estrutura proteica. Se está tudo solto, se não tem fio, e se as pérolas estão completamente soltas, não tem reação alérgica à proteína, que ali não tem proteína do leite de vaca, tá? Ali não tem. Tem leite, não tem proteína de soja, não tem a proteína do arroz, não tem a proteína da vaca. Ali são aminoácidos sintéticos completamente soltos e isolados. A reação alérgica, gente, ela funciona mais ou menos como um mecanismo de chave-fechadura. Então, a estrutura proteica está aqui, vem a célula de defesa, opa, encaixei, você não é bem-vindo, pum, estoura a reação alérgica de pele, respiratória, do trato gastrointestinal. Se as pérolas estão soltinhas, tá? Vamos dizer aqui, ó, tá aqui. Aí chega aqui, aí tipo quase que boiou aqui, não encaixa. Ah, não, você não é alérgico, né? Não vai fazer mal ao corpo, eu não encaixei em você. Vou procurar alguma coisa que eu encaixe aqui, vou continuar investigando para ver se o corpo está sendo atacado. Não encaixa, não faz reação alérgica em aminoácidos, tá? É uma fórmula mais cara, aí tem as questões da fórmula, né? A gente fala, então maravilha, então essa fórmula vai ser adequada para todo mundo. Sensacional. Não. Eu até respondi aqui outro dia uma pergunta, fórmula de aminoácido pode causar reação alérgica? Pasmem, pode, tá? É raríssimo, mas pode, porque ali, né, como é que eu descobri isso? Pergunta. Pacientes meus que começaram a fazer reação alérgica. Aí eu pensei, não, mas a teoria fala ali para mim que não tem proteína do leite de vaca, são aminoácidos isolados. Se você perguntar para a grande maioria dos profissionais, eles vão falar que é impossível fazer reação alérgica à fórmula de aminoácido, né, gente? Mas eu trabalho só com isso, eu sou especialista nisso. E se a criança está tomando só aquilo, a gente já fez todo o passo a passo de investigação do processo de estabilização. O restante está tudo lindo, está tudo certinho e a criança não está bem. Eu não aceito isso como resposta final. Ah, mantenha assim e deixa a criança assim. Para mim não desce. Vou investigar.
vamos estudar, né? Porque o papel do profissional é esse, é ajudar a família. Se a criança não está bem, eu tenho que entender o que está acontecendo. Então, ela não está fazendo reação alérgica à proteína do leite de vaca, porque ali não tem proteína do leite de vaca, né? Não tem proteína da soja, não tem proteína do arroz. O que está acontecendo com essa criança? Aí a gente vai investigar. Aí eu começo a descobrir algumas outras coisas. Então, algumas coisas ali não era reação alérgica pela característica físico-química da fórmula, que é uma fórmula muito fina. Tem outras questões também. Ali pode ter resíduo de outras proteínas por conta de alguns outros componentes que tem ali. Eu tive que fazer um trabalho de investigação aqui, ó. Entrei em contato lá com a empresa, né? Porque tem marcas diferentes, né, gente? Então, por exemplo, as fórmulas de aminoácido, elas são similares, mas elas não são idênticas. Então, até isso a gente tem que saber, e a gente tem que saber, né, se já souber, se já tiver investigado todas as reações alérgicas a todos os alimentos que a criança faz, porque dá diferença, inclusive de qual marca você orienta para a criança. Então, por exemplo, até lá na questão das fórmulas extensamente hidrolisadas, tem fórmula extensamente hidrolisada que é a base das proteínas do soro do leite, tem fórmula extensamente hidrolisada que é a base da caseína, tem profissional que nem isso sabe. Tá? A verdade é essa. E nem sabe essa diferença. Então, dependendo ali da criança, se a gente tem um exame na mão e o exame me fala a qual tipo de proteína do leite ela reage, eu vou saber exatamente a qual marca indicar para essa criança para ela não fazer reação. Então, às vezes, está indicando a marca da indústria errada para aquela criança. Porque dependendo da indústria, o tipo de proteína que foi utilizada ali na fórmula é diferente. E tem criança alérgica, não vai fazer reação a todas as proteínas do leite, vai fazer um tipo específico. Então, isso também a gente tem que entender. Tá vendo que é muito profundo? Tem que ter conhecimento. Então, é por isso, gente, que é muito difícil um nutricionista que não é especializado em alergia alimentar saber dessas minúcias. Um médico que não é especializado em alergia alimentar, às vezes, saber dessa minúcia. É por isso que eu falo sempre com vocês a importância, né, de achar realmente um profissional que entenda sobre alergia alimentar, porque são muitas minúcias, são muitos detalhes. E a gente tem que olhar a criança, né, o que é a criança. E aí eu comecei a ver isso, então eu fui investigar junto com a empresa, e aí investiguei de todas as fórmulas de aminoácido, e eu fui descobrindo a composição ali, porque não tem proteína do leite de vaca, mas pode ter traços de outras proteínas, e aí os meus pacientes faziam reação alérgica a outros alimentos, que tinha resíduo da proteína ali, e eles começaram a reagir. Né? Então, a fórmula de aminoácido não é a mais segura para todo mundo, não é a indicação para todo mundo, depende do processo, ela vai ter cheiro mais forte, ela vai ter gosto mais forte. Para bebezinhos, né? A gente sabe que olfato e paladar não são tão bem desenvolvidos, mas para criança maior eu posso ter um problema de aceitação, né, de gosto e de cheiro ali mesmo. O cocôzinho com essas fórmulas muda, então assusta as mães também. Então tudo, gente, a gente tem que fazer orientação. E outra coisa muito importante com essas fórmulas, tá? Entender que a gente precisa fazer a evolução correta junto com a criança, porque ela vai evoluindo no tratamento. Então, essas fórmulas de aminoácido, por exemplo, são fórmulas que são muito elementares, elas são muito digeridas, elas são muito quebradas. E o que a criança está aprendendo ali, gente, né? Porque ela é uma criança alérgica, mas a gente não pode esquecer que ela é uma criança que está se desenvolvendo. E o trato gastrointestinal, ele tem que ser estimulado para ele se desenvolver. Então, se eu dou uma fórmula por muito tempo, sem acompanhamento, sem entender como fazer a evolução do tratamento, e deixo a criança ali parada com aquela fórmula de aminoácido muito tempo, o que pode acontecer? O intestino não vai aprender a produzir enzimas e quebrar nutrientes. Então, cuidado com isso, tá? Eu pego um monte de casos assim que chegam para mim. Aí a gente avalia junto com o médico ali e aí bora fazer a evolução desse tratamento de forma segura, né? Estimular esse intestino a produzir enzimas, porque se a gente estagna num tipo de fórmula muito tempo, sem necessidade em alguns casos, né? Isso tudo tem que ser muito avaliado de forma criteriosa, a gente vai estagnar aquele intestino. E aí, o que acontece? Na hora que começa a dar alimento para a criança, começou ali a fase de introdução alimentar, o intestino, o trato gastrointestinal estava ali parado muito tempo, ele não, gente, intestino, o corpo humano, ele é muito sábio, ele vai fazer
a enzima na medida que tem necessidade. Se não tem necessidade, se o nutriente não está chegando ali para ser quebrado, ele não vai produzir tanto. Né? Ele vai se resguardar, ele não vai ficar gastando energia com o que não precisa. É a questão da genética celular ali que a gente tem de sobrevivência, né? Gastar o mínimo de energia possível, porque isso quer dizer uma sobrevivência maior, isso está na nossa genética, né? Então, se eu não estimulo com a presença de nutrientes maiores ali naquele trato gastrointestinal, o intestino não vai saber produzir enzimas na quantidade suficiente, eu começo a dar alimento para a criança, o que começa a acontecer? A criança não digere, a criança começa a fazer um monte de reação. Aí a mãe de alérgico, principalmente se a criança já fizer sintoma gastrointestinal, ai, meu filho está fazendo reação alérgica a tudo. Agora desandou de vez. Aí começa um desespero, e é um desespero mesmo, porque a criança vai fazer sintoma de reação adversa por uma má digestão do alimento, vai ter dor, vai ter desconforto, vai ter excesso de produção de gases, vai dar diarreia, vai dar vômito, bagunçou o meio de campo todo, mas porque muitas vezes ficou estagnada ali muito tempo no tratamento e não foi evoluindo aos poucos na medida que a criança vai tolerando. Tá? Então isso é muito importante. Vou falar muito disso no workshop, gente, a importância de evoluir o tratamento de forma segura, com critério e com acompanhamento profissional. Tá? Isso é muito importante, muito importante. Eu sei de caso aí de criança com o mesmo tipo de fórmula e não é, às vezes, alguns casos específicos, gente, precisa ficar um tempo maior num tipo de fórmula porque a criança naquele momento ainda está muito sensível. Mas eu vejo casos aí que a criança está lá largada com o mesmo tipo de fórmula e já poderia ter evoluído, e quando a gente tenta evoluir dá tudo certo. Né? Porque tem os casos, gente, quem trabalha com alergia alimentar já sabe ali os casos que a gente consegue evoluir mais rápido e os casos que a gente tem que ir um pouquinho mais devagar, isso tudo é experiência, né? E muitas vezes eu pego criança que está lá há anos, às vezes, com o mesmo tipo de fórmula, sem tentar uma evolução de forma criteriosa e segura, então cuidado com isso, gente. Tratamento de alergia alimentar tem que ser acompanhamento de perto. Tá? Não pode ficar largado, não. Tem que ser um acompanhamento com muito respeito, com muito afeto, né? Com muito acolhimento e com muita informação de qualidade, mas acompanhar mesmo, acompanhar essa criança, isso é importante. Deixa eu ver aqui, deixa eu pegar aqui, opa, deixa eu puxar aqui. Eu e a minha miopia, deixa eu pegar o computador e colocar mais pertinho aqui para enxergar as dúvidas de vocês. Eu vou tentar responder dúvidas hoje sobre fórmula, tá? Vamos ver aqui. A Amanda perguntando aqui. Ju, Sofia tem 4 meses, estava estabilizada e já é não mediado. Já é não mediada, né? Comecei TPO, foi horrível, voltou tudo. Comprei aqui, ela fala, né? Uma fórmula extensamente hidrolisada com lactose. Como fazer para introduzir a fórmula? Amanda, depende, eu não entendi aqui se antes ela estava no leite materno. Gente, muitas vezes a mãe fala assim, precisa entrar com fórmula, né? Eu tô falando, hoje não é o dia de ficar ali. Tem casos que não precisa, a gente sabe que a grande maioria dos casos que falam aí, entra com fórmula para ganhar peso, entra com fórmula para isso, não precisa, a gente sabe disso, já falei aqui, babo de falar isso aqui para vocês, né? Não é isso que vai fazer a criança ganhar peso, é o passo a passo da estabilização, a gente consegue, na grande maioria dos casos, manter o aleitamento materno. Fórmula não faz ganhar peso com o intestino inflamado, não adianta, tá? Não adianta. Uma coisa, outra coisa, outra coisa. Tem que entender a fisiopatologia da coisa para entender o porquê da criança não ganhar peso. É porque ela está inflamada, ou porque ela está com dor de algum sintoma e ela não está conseguindo ingerir da forma adequada, tá? Isso é importante a gente entender. Mas aí fez um TPO, a criança entrou em reação e quer entrar com fórmula. A criança que está no seio materno, gente, vai entrar com fórmula, vai entrar com mamadeira, né? E é aquilo que eu sempre falo com as minhas alunas. Você vai continuar em aleitamento e quer fazer uma complementação com a fórmula, não entra com a fórmula em mamadeira, vai desmamar, tá? Não, mas eu entrei, o meu filho, não sei o que, depois ele foi largando o peito. Foi um desmame natural, não foi. Criança até 2 anos não larga peito se não tiver mamadeira.
tá? Se não tiver bico, se não tiver uma outra coisa diferente que ele chupe. Não larga, gente, isso não larga, tá? Foi um desmame feito pela mamadeira. Tem criança que desmama do seio materno usando mamadeira em 1 semana. Já aconteceu com um paciente meu, eu avisei, falei, põe no copinho de transição, não entra com a mamadeira, senão pode ter risco de desmame. Não me escutou, aí depois de 1 semana vem a mãe. Ju, pelo amor de Deus, olha aqui, pega meu peito, chora, contorce o pescocinho, larga, joga para trás. Eu estava achando até que tinha desestabilizado, que era reação alérgica. Aí eu dou um tempinho, entro com a mamadeira, chupa bonitinho, lindinho, sem fazer nenhuma careta. Desmamou, porque o fluxo da mamadeira, gente, sai muito mais fácil do que o peito. Lembra que eu falei que a célula tem aquela questão da preservação de não fazer esforço desnecessário? Se ela tem um jeito de conseguir o alimento mais fácil, ela vai preferir. Ela vai preferir. E essa força para tirar o leite materno do peito tem um porquê, porque na natureza tudo é perfeito. Tudo se liga, tudo tem um motivo. Então, essa força a mais que o bebê faz ali para tirar o leite do seio materno, auxilia aqui para que ele ganhe tônus, para que ele ganhe força no maxilar, para que ele consiga comer bem alimentos, para que ele consiga mastigar bem os alimentos, para que ele tenha um bom desenvolvimento da fala. Eu acompanhei aí alguns casos que já chegaram para mim tardios, né? De criança, por exemplo, que uso de fórmula desde o início, depois começa uma introdução alimentar com comida batida no liquidificador e fica ali por meses e anos. Já peguei. Você não entende o que a criança fala, a criança com 3, 4 anos de idade. Não tem tônus, né? Aí dá-lhe uma excelente fono para ajudar e é um trabalho multidisciplinar para resgatar essa criança. Mas por quê? A base lá não foi feita, ela não tem força aqui. Isso vai impactar em tudo. Ela não conseguia mastigar e não conseguia falar. Olha que loucura, né? Então tudo tá ligado, tá, gente? Não tô dizendo que a criança que tá com uma madeira não vai saber falar e não vai saber mastigar. Não é isso. Não é isso. Tá? Eu tô falando que as coisas prolongadas, é aquela questão de não evoluir. Então, a mamadeira leva desmame. Então, Amanda, se você não for amamentar, aí tudo bem, gente, entra com a mamadeira, que é realmente mais fácil do que dar no copinho, em alguns casos, apesar que tem criança que prefere copinho, tá? Tenta isso também, não tá rolando com a mamadeira, tenta no copo, para ver se a criança vai no copo. Geralmente pega no copo bem. E aí vai aos pouquinhos. Se vai fazer transição de fórmula, gente, faz de forma gradativa também. Não vai mudar uma fórmula de uma mamadeira inteira de uma para outra, né? Porque se fizer reação, e aí? Né? É complicado. Agora, uma outra questão também, foi fazer TPO. A criança acabou reagindo, inflamou muito. A gente tem que ter muito critério para aquele momento ali na hora que a criança está muito inflamada, porque pode até ser que a fórmula que estava antes e que estava estabilizada naquele momento não estabilize a criança de novo.